Existem muitos sítios arqueológicos impressionantes neste planeta que evocam um sentimento de admiração e maravilha sobre como nossos antepassados conseguiram construir tais edifícios gigantescos milhares de anos atrás. As pirâmides de Gizé são possivelmente as mais famosas dessas construções antigas. Mas existem muitos outros ao redor do planeta onde nossos antepassados, milhares de anos atrás, possuíam incríveis habilidades de corte de pedra. E aparentemente tinham a habilidade de mover pedras extremamente pesadas naturalmente, claro, já que isso parece ser uma façanha impossível para a época. Isso, claro, fará com que muitas pessoas proponham teorias que soam bastante fantásticas sobre como esses locais foram construídos, variando desde civilizações perdidas altamente avançadas da Era do Gelo, a gigantes e até a seres extraterrestres que visitaram a Terra há muito tempo, ajudando a construir esses locais com sua tecnologia superior, e o local que evocou a fascinação dos humanos por muitos séculos, possivelmente se não o mais misterioso e impressionante local no planeta, é o enorme e gigantesco complexo de templos em Baalbek, situado no Líbano moderno, diretamente em uma cidade que também leva o mesmo nome. Então, quem construiu este fascinante local? Romanos, alienígenas, gigantes ou atlantes? Bem, vamos ver se podemos esclarecer o mistério de Baalbek. É frequentemente dito que Baalbek é a prova concreta de que deve ter existido uma civilização antiga altamente avançada. Muitos milhares de anos, mesmo antes dos egípcios construírem as pirâmides. E que essa civilização também construiu a plataforma de Baalbek, ou seja, os vários templos do local de Baalbek foram construídos em uma grande plataforma, construído com muitas pedras. E algumas dessas pedras, 3 delas para ser preciso, chamadas de pedras Triliton, pesam cerca de 800 toneladas métricas cada uma. Na pedreira próxima, cerca de 1 quilômetro de distância do local, foram descobertas algumas outras pedras pesando ainda mais, uma delas com 1.000 toneladas métricas. E 2 outras pesando ainda mais, 1.100 e 1.200 toneladas métricas. Essas pedras foram deixadas na pedreira e nunca usadas. Mas mesmo assim, a pura massividade dessas pedras e as 3 pedras que foram usadas nas paredes da plataforma fazem muitas pessoas pensarem que esta deve ser a evidência concreta de que, de fato, a plataforma de Baalbek era muito mais antiga, construída por uma civilização surpreendentemente avançada, e que os romanos apenas encontraram Baalbek e que ficaram tão impressionados com a magnificência e grandiosidade daquele antigo local que decidiram construir seus próprios templos naquela plataforma já existente. Devo dizer que, pessoalmente, adoro essa teoria. Ok, acho absolutamente fascinante e incrível, porque é emocionante e abre o pensamento não convencional. E acho que o pensamento não convencional é bom por si só, no entanto, só porque algo é emocionante, soa interessante e faz uma boa história. Isso não significa necessariamente que seja verdade. Então vamos aos fatos e ver se Baalbek realmente tem 12.000 anos. Construído 10.000 anos antes dos romanos sequer chegarem lá. Bem, se Baalbek é tão absurdamente antiga, aproximadamente da mesma idade que Göbekli Tepe e locais similares, então por que o local não foi mencionado? Em textos antigos, por exemplo, há um estranho silêncio sobre Baalbek nos antigos registros assírios. Durante o reinado do rei Shalmaneser III, no século IX a 100, houve uma guerra entre os assírios e os reinos do norte da Síria. Na lista de tributos após a guerra, várias cidades e locais são mencionados, mas não há menção de Baalbek. Esse estranho silêncio continua na ocupação babilônica e persa dessa região, sugerindo que a localização era de importância mínima. O mesmo depois, quando a região ficou sob controle de Alexandre, o Grande, e depois sob o controle dos impérios divididos dos diádocos. Quando os romanos finalmente chegaram durante o tempo de Pompeu, o Grande, o geógrafo Estrabão,
descreveu a região da seguinte forma: a área era montanhosa, com altas regiões controladas por bandos de ladrões, e as planícies tinham comunidades agrícolas. É isso. Foi tudo o que ele escreveu? Nenhuma menção a uma plataforma gigante impressionante ou estruturas impressionantes de qualquer tipo. Se tal site incrível existisse antes dos romanos, então o silêncio por parte de Strabo é absolutamente estranho, especialmente considerando a impressionante grandeza dessas pedras muito grandes. Mas tem mais. Escavações arqueológicas encontraram algo altamente interessante abaixo das enormes pedras base que podemos ver aqui, que formam a base das 3 enormes pedras Triliton. As próprias pedras base já são muito pesadas. Agora, abaixo dessas pedras base, foi encontrado um tambor de uma coluna que corresponde em tamanho às colunas do Templo de Júpiter, que foi construído em cima. Portanto, era provavelmente um sobra ou uma peça não mais útil de uma das colunas do Templo de Júpiter, mas, além disso, há também um desenho em cima de uma das pedras Triliton dos planos do Templo de Júpiter, e este plano foi construído por cima. Quando não era mais necessário, então, levando todas essas coisas juntas, parece mesmo que sim, a plataforma era de fato contemporânea ao próprio Templo de Júpiter. O próprio Templo de Júpiter era o maior dos vários templos construídos no complexo do templo. É frequentemente dito erroneamente que este é o maior e mais massivo templo que os romanos já construíram, enquanto sim, é verdade que as colunas são algumas das colunas mais altas já construídas na antiguidade, mas elas provavelmente foram superadas pelo bastante desconhecido templo de Serapis ou Sol Invictus, em Roma. Eu falei sobre esse templo bastante desconhecido neste vídeo aqui. Ele tinha colunas que tinham 20 ou possivelmente até 21 metros de altura, e o templo tinha uma área quadrada maior do que o Templo de Júpiter. Então, não é bem verdade que o Templo de Júpiter em Baalbek foi o maior templo romano já construído. Mas claro que ainda é um templo muito impressionante, e as colunas têm 19 metros e 9 de altura e cerca de 2 metros de espessura, tornando-o certamente uma impressionante façanha de engenharia, considerando que um único tambor de uma coluna pesava mais de 1 dúzia de toneladas, e as massivas pedras da fachada em cima pesavam cerca de 100 toneladas métricas cada uma. Uma grua especial teve que ser construída para levantar pedras pesando 100 toneladas métricas, mas o Templo de Serapis em Roma também tinha pedras de um peso similar. Na estrutura superior, então, os romanos eram conhecidos por serem capazes de levantar tais pedaços de pedra incrivelmente pesados. Agora, quando foi construído o Templo de Júpiter? Bem, o tambor superior de uma coluna do templo tem uma inscrição da época do imperador Nero, indicando que o templo ainda estava sendo construído naquela época. Isso significa que a própria plataforma com as massivas pedras Triliton foi construída pouco tempo antes disso. No entanto, após o tempo do grande rei Herodes, porque a base de um templo mais antigo foi descoberta que havia sido construída antes do muro de contenção, e esse templo foi construído durante o tempo de Herodes, o Grande. Então a plataforma em si foi construída entre 5A, 100 em e 60D. 100 em e agora, claro, para a pergunta importante. Como foi construído bem os próprios templos? Acho que não precisamos falar muito sobre o Templo de Júpiter e os vários outros templos construídos na plataforma, porque sabemos que os romanos eram capazes de construir outros templos comparativamente grandes, usando guindastes de madeira maciça e um arranjo engenhoso de polias. Mas como diabos, os romanos moveram pedras pesando 800 toneladas métricas de uma pedreira a 1 quilômetro de distância? Bem, acontece que a pedreira está ligeiramente mais alta em elevação do que o complexo do templo, então isso significa que uma superfície plana teria existido entre a pedreira e o templo. Então, é assim que teria sido feito. Primeiro, um enorme bloco de pedra Triliton foi esculpido enquanto um espaço era mantido até o chão, onde rolos foram colocados. Quando o bloco foi totalmente esculpido, ele caiu diretamente sobre os rolos. Então ele poderia ser simplesmente puxado para fora,
uma vez que estava totalmente esculpido, sendo puxado diretamente para o local do templo e colocado sobre os blocos de base, que foram puxados para lá antes, usando a mesma técnica. E é assim que teria aparecido em detalhe após puxar as pedras da pedreira, que, como dissemos, teria sido uma superfície plana levemente inclinada para baixo. Os últimos metros seriam, claro, os mais difíceis, pois você teria que se livrar dos rolos por baixo. As pedras teriam sido puxadas para baixo dos rolos. Sobre as outras pedras colocadas previamente, a água teria reduzido as forças de atrito. Jean-Pierre Adam estimou já em 1977 que desta maneira, então, empregando um sistema de suportes de tampa e polias, como podemos ver nesta imagem, apenas 144 trabalhadores teriam sido necessários para puxar uma pedra trilito pesando 800 toneladas métricas. Ela teria sido puxada diretamente da pedreira. Depois que as pedras fossem colocadas no lugar, o solo ao redor seria removido, e assim você teria a base do seu templo massivo com as pedras trilito. Então, nenhuma tecnologia muito avançada é necessária. E os romanos eram conhecidos por terem transportado outras pedras muito pesadas. Por exemplo, em 357 da Piazza Deci, o imperador Constantius II ordenou que um obelisco pesando 413 toneladas métricas, um pouco mais da metade do peso dos trilitons, fosse transportado de Alexandria para Roma através de um navio. Este obelisco, de 3.600 anos, ainda está de pé hoje em frente à Basílica de Latrão, em Roma. Então, se os romanos foram capazes de transportar uma pedra que pesava metade, tanto quanto as pedras triliton, por uma distância de alguns milhares de quilômetros sobre o oceano, então é tão difícil imaginar que eles foram capazes de transportar pedras que pesam o dobro, por uma distância de apenas 1 quilômetro. Além disso, existem outros exemplos de pedras muito pesadas que foram movidas empregando apenas a força humana. A pedra ocidental, no muro ocidental de Jerusalém, pesa algumas centenas de toneladas, de acordo com estimativas variadas, de cerca de 300 a 500 toneladas métricas, e o muro foi construído no tempo do rei Herodes, o Grande. Então, no primeiro século ANIA 100, ou pegue a Pedra do Trovão como exemplo. Pesava 1.500 toneladas métricas, quase o dobro das pedras trilichon, e foi movida apenas com a força humana e um sistema de cordas, polhas e cavaletes, e um trenó com rolamentos de esferas por uma distância de vários quilômetros. Isso foi feito em 1770, sem necessidade de tecnologia avançada. Bem, mas agora para o grande elefante na sala, por que empregar pedras tão gigantescas? Qual era o ponto? Por que não usar pedras menores para as paredes laterais do complexo do templo? E quanto às várias pedras mais pesadas e inacabadas, como elas se encaixam? Bem, a resposta para o porquê é por causa da erosão do solo. Pedras tão massivas foram construídas para evitar que o solo dentro da plataforma rolasse morro abaixo, e assim, os templos em algum momento poderiam ter se tornado instáveis, afundado no chão ou até mesmo começado a inclinar para o lado, e em algum momento os templos teriam desabado. Para evitar que isso acontecesse, parecia uma boa ideia colocar pedras de retenção massivas e pesadas. Além disso, elas teriam sido tão pesadas a ponto de resistir até mesmo a terremotos. O que podemos de fato ver impressionantemente hoje, eles fizeram, fortalecendo assim a base do complexo do templo. As outras pedras que começaram a ser cortadas, os romanos provavelmente perceberam que foram um pouco longe demais com elas e abandonaram o projeto. Podemos ver no lado desta parede aqui que eles provavelmente pretendiam colocar uma das outras pedras lá, porque as medidas se ajustariam exatamente à pedra da mulher grávida, que nunca havia sido terminada inicialmente. Eles provavelmente queriam construir essas pedras maciças ao redor do muro de contenção, mas parece que eles atingiram os limites do que fazia sentido e do que era tecnologicamente viável. Agora, por que os romanos teriam construído esse complexo de templos exagerado lá em primeiro lugar? É bastante claro que os romanos queriam fazer uma declaração com essa visão impressionante.
provavelmente querendo superar qualquer coisa que o rei Herodes o Grande havia alcançado antes, para mostrar a glória e o poder de Roma nesta província relativamente nova da Síria. Herodes o Grande, afinal, como dissemos antes, construiu um muro empregando uma pedra pesando centenas de toneladas também. Isso é, claro, algo que os romanos não poderiam simplesmente deixar passar, e a Síria era naqueles dias uma província relativamente nova, estabelecida por Pompeu em 64 a.C. Qual melhor maneira de demonstrar o poder de Roma do que construir algo verdadeiramente massivo? E de fato funcionou, pois isso se tornou um local de culto extremamente importante para os séculos seguintes. Muitos imperadores foram lá consultar o famoso oráculo desta cidade de Heliópolis, como também era chamada, já que o deus do sol havia sido um importante culto oriental, associado a um templo anteriormente existente que estava lá desde o primeiro século I. 100. Trajano foi lá 2 vezes, consultando o oráculo. Septímio Severo esteve lá e Caracalla também. Por centenas de anos, visitantes se maravilharam com este impressionante local e maravilha das habilidades de engenharia romana. Mas, como tantas vezes aconteceu no Império posterior, este local então caiu em negligência com o surgimento do cristianismo. O templo de Júpiter havia sido danificado em um terremoto em algum momento do século IV e partes dele foram então desmontadas para material de construção de uma igreja próxima pelo próprio imperador Teodósio. Mas ainda assim, por volta do ano 400 d.C., Macróbios escreveu que Heliópolis ou Baalbek era uma das grandes maravilhas do mundo, e descreve a estátua dourada de Júpiter que ainda estava dentro do templo intacta durante o reinado de Justiniano. 8 das colunas coríntias do complexo foram desmontadas e enviadas para Constantinopla, para incorporação na Rádia. Sofia nos anos 530, mas Michael, o sírio, escreveu que mesmo durante o reinado de Justin, segundo a estátua dourada de Júpiter, ainda podia ser vista nas ruínas de seu templo. Quando o local foi posteriormente conquistado pelos muçulmanos, logo foi abandonado e caiu em ruínas nos séculos seguintes, e, portanto, mesmo que eu goste da teoria de uma civilização muito avançada ter construído o complexo do Templo de Baalbek milhares de anos antes dos romanos, temos que admitir que muitas das evidências apontam para os romanos como os construtores do local, e os romanos, afinal, eram capazes de construir estruturas e edifícios extremamente impressionantes. É por isso que somos tão fascinados por eles. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere nos apoiar no Patreon ou através da associação do YouTube, porque é o seu apoio que torna este canal possível. Você teria minha mais profunda gratidão e, claro, gostaria de agradecer a todos que estão apoiando o canal. Vocês são incríveis. E se você quer aprender mais sobre os 3 maiores templos de Roma, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito, mas se você quer aprender mais sobre a cidade de Roma após a queda, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da História Romana, Gratias Tibiago e Benevolente.